Amém? Meu nome é Wendel, eu sou pastor aqui na Igreja Videira de Santa Helena, sou natural de Goiânia e tem já aí alguns meses que eu estou aqui para a glória de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, amém? E sentindo assim que é mesmo a reunião de homens, estão assim meio travados, né? Tentei forçar vocês para cantar aqui, mas não foi muito bem sucedido, não. Então, já que não deu para você soltar a voz, vamos ver se você consegue soltar o corpo comigo? Vamos? Então, eu vou falar assim, já! Você vai bater uma palma. Pode ser? Se você já esteve comigo muitas vezes, já me viu fazendo isso, põe na conta do amor. Que às vezes vai ficando repetitivo, né? Então, se eu falar já, pode melhorar. Se eu falar já, você bate uma palma, tá bom? É difícil mesmo. Uma palma é muito complicado. Você vai unir a mão direita com a mão esquerda, assim, ó. Amém? Então vamos lá, já, vai! Não, no vai você não bate, só no já, ok? Então se eu falar vai, você fica quieto, é no já, isso, ótimo, melhorou muito. Agora nós vamos elevar o nível, tá bom? Da brincadeira, vou descer aí. Agora é o seguinte, eu vou falar agora. Você vai falar assim, ó. Hey! Vai fazer como? Ixi, meu Deus do céu. Eu acho que a próxima vai ser depois da janta. Pode deixar aqui, eu vou subir para lá de novo. Senão você depois vai ficar doido comigo aí. Então, se eu falar agora... Não, cadê a mãozinha? Deus me livre. Posso soltar a cadeira e ela não vai embora, não. Então vamos lá? Todo mundo? Agora! Já! Opa, foi bom, hein? Então vamos lá. Agora! Não, agora você faz o quê? É difícil, né? Complicado. Então, última tentativa, vê se funcionou. Vai! Não, quando eu falo vai, você não faz nada, tá bom? Se eu falar já... Olha só, nós vamos fazer 4 reuniões dessas, pode sentar. Mas não é porque eu desisti não, tá bom? É porque já cumpriu com o objetivo que era só quebrar o gelo, né? Você fala assim, quando você fala para um homem que você vai ter uma conversa com ele, né? Ele já fica tenso, né? Conversa de homem para homem, culto para homem, você já vem assim, o que vem por aí, né? Tem esposa que vem até na porta ali para ver se tem certeza mesmo que o cara entrou. Tem evento como esse, que é a esposa que escreve o marido. Não é o seu caso. Você vê porque você quer, amém? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e assim faço votos de que você considere isso assim com muita certeza, tá bom? Eu sei que às vezes você olhando aí você tem uma impressão diferente, né? Mas eu não sou mais homem do que você. Amém? O Senhor me concedeu a oportunidade, mas isso não significa que nós sejamos diferentes, tá bom? Então, nós vamos ter 4 reuniões dessa, pelo menos esse ano. Você pode dar glória a Deus? E eu comecei a preparar e veio muita coisa para me falar e eu tive que segurar o meu ímpeto para a gente não ir com força demais e nós terminarmos aqui com aquela sensação de que tem algo mais para ser experimentado e visto e vivido. Amém? Então, não venha e nem saia daqui com a expectativa ou a impressão de que você vai se tornar mais homem vindo em reuniões como essa. É impossível você se tornar mais homem do que você já é. E não tem nenhum outro homem na face da terra poderoso o suficiente para fazer isso com você. Então, o meu objetivo em encontrar com você aqui nessas 4 reuniões é o seguinte: eu quero te tornar mais espiritual. Amém? Ainda que você já se considere um homem de oração, um sacerdote na sua casa, um homem de jejum, um homem de vida devota, eu quero desafiar você a vir me ouvir e esperar de mim alguma coisa que coopere com a sua vida devocional e com a sua vida espiritual. Amém? Você acha que dá para ser mais espiritual? Dá ou não? Porque o mundo espiritual, ou o mundo invisível, é o que rege todas as coisas que vocês estão vendo. As cadeiras que vocês estão sentadas, um dia elas foram sonhadas, projetadas na mente de alguém. Então, primeiro elas existiram num subconsciente, invisível, e depois elas se materializaram. Projeta, por favor, se der certo. Gênesis capítulo 1, verso 26.
Talvez um dos versículos na Bíblia que eu mais uso. E ele diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Olha só, ele está falando de maneira futura. Façamos. Em outras palavras, é como se ele tivesse feito uma reunião no céu e perguntado ali para o Espírito Santo e para o Filho: vamos fazer o homem? Então, você é, antes da existência, um sonho divino. Se eu der mais dinheiro para quem está em aperto financeiro, resolve o problema? A pessoa está apertada e eu taco dinheiro. Toda necessidade que ele tem, eu aumento o salário dele. Resolve o problema? Não. Se eu der emprego, resolve o problema? Também não. Tem pessoas que trabalham em 3 empregos, 2 empregos, faz 12 por 36, 2 jornadas, ou trabalha o emprego 8 horas por dia e faz mais uma renda extra. E nas folgas vai dirigir Uber. E mesmo assim está com dificuldade financeira. Por quê? Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Se a transformação não surgir no invisível, nada muda no comportamento. Nada que é externo vai sofrer impacto se primeiro você não for transformado por dentro. É isso que eu estou chamando aqui de espiritual. Você aprender a fazer leituras de ambientes, de relacionamentos, de influências, das telas, das outras pessoas, do ambiente de treinamento da sua casa, das pessoas que estão próximos, desafiando você a se relacionar, das oportunidades que se abrem diante de você, porque antes de uma decisão sensata, racional, existe uma atmosfera de envolvimento. As pessoas carregam um espírito e, olha, nós, boa parte das vezes, não temos sensibilidade suficiente para discernir de que espírito vêm as pessoas que se achegam a nós. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E o que acontece quando isso sobrevém sobre nós, sobre as nossas casas? Você abre as portas para um ladrão, para um mau caráter, para alguém que vai te defraudar, te difamar, falar mal de você pelas costas. E aí, de repente, você se vê refém daquela situação. Por quê? Porque não teve discernimento pontual o suficiente para você fechar a porta na hora certa. Certa vez eu conversava com um jovem recém-casado, e ele, junto com a esposa, lamentava o estado emocional da esposa. E no meio da conversa dos dois e do meu aconselhamento, ele mencionou que ela havia começado a ficar naquele estado depois da visita do fulano. E na hora eu interrompi, eu falei assim: quem que é o fulano? Eu pensei, deve ser o pai, irmão, filho, um parente próximo. Não, é um amigo que nós temos. E o que aconteceu nesse dia? Aí, vou resumir a história. Esse amigo visitou esse casal e falou algo que feriu a esposa. Eu perguntei, tem quanto tempo isso? Umas 3 semanas. 21 dias de sofrimento por causa de uma visita. Aí eu virei para o marido e falei assim: por que você deixou esse cara entrar na sua casa? Aí ele ficou sem saída. Mas por que ele deixou? Porque ele considerava o cara um amigo dele. Ele abriu as portas para alguém que entrou dentro da casa dele para roubar a alegria da esposa. Eu não sei quanto a você, mas é muito difícil manter a organização, a paz, a satisfação, o prazer dentro de uma casa que a mulher está ressentida e amargurada. Então nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos aprender a discernir isso. Ambiente, pessoa, e de que espírito vêm as oportunidades. De onde surgem os ventos. E para isso nós precisamos considerar a existência de uma atmosfera de fé. Amém? Então, você não está aqui comigo hoje, e eu espero que você venha nas próximas reuniões para se tornar mais macho. Até porque se você vir me olhar mais de perto, você vai ver que eu tenho talvez as mesmas falhas que você. O apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, certamente, esse aqui que vos fala tem muito mais pecado do que vocês que ouvem, amém? Provavelmente o Senhor fez uma votação no céu, né? Vê quem aí está mais pitimbado, estragado, desorganizado.
sujo, caído, machucado. Tem um tal de Wendel aqui. Ele está no final da fila, nem é só porque começa com W, não. Acabou que é complicado mesmo. Não, então pega ele, né? Vamos usá-lo como exemplo, amém? Então, olha só, a transformação que o Espírito Santo promove em nós, ela é, antes de tudo, orgânica. Gostei dessa palavra porque hoje, com essa era cibernética, tudo é engajamento, tudo é fast, muito rápido, né? E a transformação do Espírito Santo de Deus é muito relacional para ser fast, é muito íntima para ser rapidinha, né? Você que é homem sabe a importância de você desfrutar do caminho e do processo em cada fase, não é? Quando você já terminou e tem alguém do seu lado que ainda nem começou, é muito desagradável, não é? Foi rápido demais. Não, o Espírito Santo ele é relacional. Então, a forma dele trabalhar não é com impulsionamento. Então, não adianta você pagar para impulsionar o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O que as pessoas, na maioria das vezes, fazem? Principalmente homens. Eles compram mentorias, eles pagam por acessos, né? Nós estamos na era do network. E tem pessoas que fazem com que a sua vida, os seus negócios, acelerem meses. É ou não é? E aí, para estar nesse lugar, para ter essa proximidade, os homens fazem o quê? Investimentos. Por quê? Eles veem que vale a pena. Só que com o Espírito Santo de Deus não adianta impulsionar o relacionamento. Porque não é com tráfego pago. É com crescimento orgânico. Você já viu um pé de feijão se desenvolver e crescer? Alguém já plantou aqui feijão? Ou viu por acaso, ele caiu ali no terreno mais terroso da casa, e aí pegou uma chuvinha e de repente ele começa a se desenvolver, sai um bracinho, até que aparece uma folhinha com 2 bandinhas, né? Um caulezinho pequenininho. Então, é processual. Precisa de tempo. Precisa de atenção. As coisas vão acontecendo assim. Então, uma das certezas que eu garanto para você, não só nas nossas reuniões, mas na sua vida com Cristo, é de que você vai ser transformado. Só que o tempo não está em suas mãos. É orgânico e quem controla o tempo é o próprio Espírito Santo de Deus. Então tem coisas que você já sabe, mas não sabe que sabe. Tem coisas que você nem sabe que não sabe, né? Eu lembro de participar de uma palestra onde o cara falou assim que o primeiro estágio do aprendizado é você romper com a ignorância inconsciente. Aí, nome bonito, né? Às vezes passa até despercebido sem você entender. Mas ignorância inconsciente é não saber que não sabe. Então tem muitas coisas que você não sabe que não sabe. Assim como tem coisas também que você desconhece saber. Eu amo as perguntas das redes sociais, porque na maioria das vezes são conhecimentos e sabedorias que estão congelados dentro de mim. E quando a pergunta é genuína, quando a pergunta é sincera, ativa em mim um senso de servitude. Eu fico com vontade de cooperar. A pessoa está sofrendo com isso, eu vou ajudá-lo. E isso arranca umas pérolas assim maravilhosas. E quando termina eu falo assim, uau, eu não sabia que sabia disso. Mas porque eu fui desafiado e porque eu rompi, né, com o impedimento das telas, eu consigo perceber que eu sabia. Sabedoria inconsciente. Eu vejo isso como um fruto do Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero no final orar com você. Porque a oração é a via de comunicação que transforma o seu ser espiritual. Nós não atraímos o Senhor para mais perto quando nós oramos. Você sabia disso? Porque para aqueles que creem, a Bíblia fala que o Espírito se fez residente. Fala assim, ó, o Espírito Santo habita em mim. Tem como ficar mais perto do que morar em você? Não tem jeito. Então, às vezes nós achamos que estamos distante porque não congregamos. Estamos distante porque não estamos agindo da maneira correta. O pecado nos separa de Deus. E uma série de outras coisas e comportamentos que você te leva, né, a acreditar que você está separado de Deus. Mas Deus não se ausenta mais. Para todo aquele que crê, o Espírito se faz residente. Ele é morador, ele toma posse da casa, ele te comprou a preço de sangue. Talvez a palavra comprar, no contexto cristão, ela é desvalorizada, mas na sua casa,
as coisas que você comprou, outras pessoas da rua chegam lá e tiram do lugar? Um homem qualquer entra lá na sua cozinha, entra na sua casa, sem bater, sem tocar a campainha, vai lá na sua geladeira e abre ela e pega água e sai à vontade? Não, porque a casa é sua. E por que você garante que é sua? Porque você pagou por ela, eu comprei. E a Bíblia fala que o Senhor te comprou a preço de sangue. Então você é propriedade dele. Ele não abre mão de você. Ele amou você primeiro. E ele não estava enganado, ele sabia das possibilidades de erro. Ele sabia que você tinha potencial para fazer coisas erradas. E ainda assim ele te escolheu, então você é a escolha dele. Então a oração não traz Deus para o seu contexto, mas coloca você no contexto em que ele opera. Amém? Dá para perceber a diferença? Então quando você ora, você sofre mutação orgânica, né? Eu lembro de um desenho que o personagem principal, ele se tornava um Super Saiyajin. Não é da sua época, né? Vocês são jovens. Mas ele ficava bem mais forte e dourado. Cheio de poder. Né? Então quando você ora, é como se você ativasse. Só que nem sempre os seus cabelos ficam dourados. Amém? As suas veias ficam assim ressaltadas, né? Seus músculos ficam mais tonalizados. Não, para isso você precisa ir para a academia, tomar whey protein, comprar uma boa creatina. Coisas que você já faz, não é? Sim ou não? Foram poucos amém. Mas eu vou insistir com isso, amém? Então, para você se tornar mais espiritual, o Senhor nos deu uma jornada. E ela começa com um fundamento. Qual que é o princípio? Você entender a sua composição. Então, fala assim comigo: eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então, você é espírito. É a partir dessa identificação é que você consegue entender as coisas de Deus. Por quê? A primeira coisa que você precisa saber a respeito do espírito: o espírito não morre. Já foi em algum velório? Todos aqui já foram em velório? E é a despedida de um corpo, sim ou não? Aquele corpo, muito em breve, se for em velórios comuns, ele vai ser enterrado e vai ser consumido pelo pó. A Bíblia fala que do pó ele veio e ao pó ele retornará, matéria. Mas aquele espírito, se ele é do Senhor, ele vai para o seio do Senhor. Amém? Então o espírito ele é eterno. As coisas do Senhor são eternas. Então, uma vez que ele comprou, alguém aqui já comprou algum bicho de estimação e se arrependeu? Às vezes você compra um cachorro, porque ele é muito bonito, né? Eu tive essa experiência, eu comprei uma vez um boxer, né? Tem gente que compra cabra, tem gente que compra outras coisas. Sem nenhuma condenação, né? Se você já comprou. Mas uma vez eu comprei um boxer, achava lindo. E ele era menor, e algumas observações que eu fiz a respeito das necessidades dele, ele era um pouquinho de porte, um pouquinho menor do que o fila, né? O fila, nas necessidades, ele era muito exagerado. Aí eu decidi comprar um boxer, mas eu não sabia que ele tinha tanta energia. Aí nós compramos. Meu Deus. Tinha dia que eu tinha assim 100% de certeza que ele estava endemoniado. Foi, não, esse cachorro ele tá com uma coisa estranha. Ele pegou alguma coisa aí, não sei, vamos orar, né? Já teve situação de eu ir pro quintal orar com ele. Eu falei, não, você tá com algum problema, cara. Você é cachorro de crente. Você tem que mudar o comportamento. Então, mas por que da decepção? Porque o alvo da aquisição não estava acontecendo. As minhas expectativas estavam frustradas. Então, o Senhor, Ele tem expectativas em você. Ele te comprou na baixa. Mas lá na baixa, na lama, no império das trevas, Ele viu o potencial em você. E Ele viu que você casava perfeitamente nos planos que Ele tinha. E são todos planos espirituais e eternos. Se você não consegue entender que a sua identidade e o que Cristo salva é o seu espírito, você não consegue ser participante das coisas que o Espírito faz na vida de um homem. Ele vai até fazer, vai se fazer presente, ele vai soprar, vai sinalizar, mas no máximo o que você vai conseguir perceber é um leve peso na consciência ou um grande peso na consciência depois de uma atitude errada, porque não conseguiu perceber a tempo. Nossa, eu devia ter ouvido, parece que não era para fazer, parece que eu senti que não era para ir por aqui, insistir, olha o que deu. Talvez você já passou por cenários assim e não conseguiu antever o problema. Olha, eu
Eu não falo porque já venci em todas as áreas. Mas uma certeza eu tenho, no espírito eu já percebi a solução. O dinheiro, o sexo e o poder não conseguem mais hoje me seduzir como antes. Não conseguem mais controlar tanto o meu tempo como antigamente. Hoje eu consigo, de alguma forma, perceber os ladrões de alegria, os ladrões do descanso, os ladrões do ambiente harmonioso do lar, se levantando e se armando para a guerra. E aí eu consigo me posicionar antes de ferir os meus filhos, antes de ferir os meus discípulos, antes de machucar a minha esposa. E isso é ser espiritual. Então você é espírito. Amém? Amém? E o Senhor te deu uma alma. É a centralidade das suas emoções. Então, os seus pontos de vista estão aí, na sua alma. Mas você não é a alma. Você é? Fala assim, eu sou espírito. O espírito, ele não oscila, mas as emoções, elas... tem coisas que eu falo que mexem mais com você, mas não mexem especificamente no seu espírito. Mexe na sua maneira de pensar. E o Senhor salva o seu espírito para destapar os seus ouvidos espirituais. E agora Ele vai tocar nas suas emoções, tocar nos seus desejos. Quem faz isso é o pastor? Não, é o próprio Espírito Santo de Deus. Em que velocidade? Velocidade orgânica. Tem como acelerar? Tem. Normalmente diante de tragédias. Você já viu tanto que frustrações, decepções promovem maturidade em nós? Por exemplo, você, em algum momento, todos aqui têm filhos? Levanta a mão quem tem filho aí. Ótimo, muito bom. Só os mais jovens que não, mas não precisa ter pressa também. Pode esperar a hora certa, né? Esses exemplos aqui não são nada demais. Em algum momento você olhou assim e falou assim, meu Deus, eu vou comer esse menino, eu vou mastigar ele, porque esse menino, não sei, ele puxou sua mãe, né? Não saiu com nenhuma virtude do pai, né? Pensou 2 vezes em ter o segundo, porque dá trabalho demais. Então você se viu em algum momento ali, nossa, um dia que eu estava com a minha cabeça quando eu decidi ter esse tanto de menino. Teve alguma preocupação, né? Em algum momento você já fez isso, se decepcionou por tê-los. Falou assim, ai, meu Deus do céu, moro aqui em casa de graça, não dá nenhum retorno financeiro. Me custa muito. Mas por que você não expulsou ele de casa? Por que você não trocou? Certamente em algum momento você viu na cidade algum filho mais bonito que o seu. Mais inteligente que o seu, mais rápido, mais forte, mais habilidoso, mais talentoso. Mas por que não abriu mão? Porque é o seu. Esse é o seu. É o que Deus confiou em suas mãos. É sua responsabilidade treiná-lo. Então, o Senhor assumiu posição de paternidade sobre a sua vida. Então, não importa o comportamento dos outros. Ele está de olho em você. Ele quer o seu progresso. Ele quer mexer nos seus pensamentos. Olha, o maior desafio do crescimento da igreja hoje é a transformação da alma dos homens. Antigamente a gente chamava isso de ego. E aí, como os irmãos foram ficando muito feridos com essa palavra, nós trocamos ela para a justiça própria. Mas é a mesma coisa. É o seu eu interior. É a sua perspectiva. É a chuva de opiniões. Né? O Gilson acha que a gente tem que continuar fazendo culto de homens, mas o Paulo acha uma bobeira. Que culto tem que ser para todo mundo. Aí, né, fulano já acha que deve fazer toda semana, o outro acha que uma vez por ano. E difícil de encaixar tantas opiniões. E de repente alguém se frustra, fica decepcionado, se vê no direito de falar, não gostei, vou sair. E às vezes nós levamos esse tipo de comportamento para dentro de casa. E só porque ela não coloca o feijão por baixo do arroz ou por cima do arroz, não sei como é que você gosta, às vezes você já encontra um motivo para entrar em contenda, em desânimo. Mas e quando a coisa grave acontece? Toca a casa, toca os filhos, esse filho problemático, no dia que você repensou, não sei se eu deveria ter tido filhos, ou tive filhos cedo demais, no dia que uma gravidade, uma doença séria, derruba ele, paralisa as pernas, coloca ele no leito de hospital, leva ele para UTI, aí sim você consegue se conscientizar dos seus limites. O senso de responsabilidade é outro.
Aí não importa mais se o arroz está por baixo do feijão, se ele está mais molinho, ele está mais soltinho. Não importa mais se foi feito com alho ou com cebola, se tem pimenta ou se é frango, qual que é. Não importa, sabe por quê? Porque nem tem apetite mais. E tem uma coisa muito mais importante em jogo. Se a cama é King, Box, Size, Plus, sei lá o que mais que tem, Fio 300, não importa, porque o sono foi embora. Então, olha, por meio das circunstâncias, às vezes nós somos acelerados. Amém? Se eu falasse para você que bater o dedinho mindinho na quina do sofá é ótimo para a memória, você bateria toda semana? Alguém já bateu? Hã? Parece que você vai no céu e volta, que é muito desconfortável. Mas você aprende uma lição rápida, não aprende? Sim ou não? Normalmente você não bate o dedinho lá mais. Você não volta, porque é um excelente mesmo remédio para a memória. Mas olha, vem cá, Justo, por favor. Imagina que vocês estão no mesmo trajeto, né? E o dedo mindinho de vocês dois está em jogo, né? Mas o Gilson vai na frente e ele bate o dele. Tem como ele passar despercebido de uma pancada dessa? Não tem como. Aí ele reage Gilson. Ah, tá com muita moleza, viu? Foi o dedinho. Você vem atrás, olha, vendo a circunstância aqui, o que aconteceu com ele, o que você faz com a sua jornada? Opa, tem alguma coisa ali, não é? Então, Jesus, obrigado, pode ir lá. Jesus, ele fez um sacrifício em seu favor. Ele foi adiante das dores. Ele foi na sua frente, assumindo as frustrações e as decepções. E ele avisou, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Por quê? Porque quando você decide segui-lo, é mais ou menos como eu e o Gilson aqui. Ele vai na frente, só que na minha vida não é o Gilson que vai na frente, é Jesus. E aí as dores já foram assumidas por ele. E eu fico protegido, porque se você estivesse aqui atrás do Gilson, visse ele caindo dentro do buraco e continuasse andando e caísse atrás, é porque aí já era um outro problema, né? Sim ou não? Você viu, com a experiência de outro, o que você acha que é melhor? Aprender com ou sem dor? Então, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, mas você precisa ser espiritual para perceber a caminhada de Cristo. Se você não consegue perceber o quanto a cruz o puniu, você vai tentar experimentar pelos seus próprios caminhos. Porque tem uma vida interior dentro de cada homem, apontando um caminho. Ló, quando ele se separa de Abraão, ele faz uma escolha. Ele olha para as campinas verdes de Sodoma e ele vê oportunidade e se dá mal, porque ele caminhou por vistas. Ele se esqueceu que Abraão, quando ele foi erguido no meio da parentela e chamado pelo Senhor para um propósito, ele tinha uma palavra, e a palavra dava a ele uma visão. Qual que era a visão? Olha para o céu. Ele não tinha que olhar para as campinas. O chamado na vida de Abraão era para olhar para o céu. E a promessa era num contexto de inexistência. Ou seja, quando você encontra um cara assim, ó, segunda-feira, 10 horas da manhã, andando assim, ó. Trabalhador, você chama ele? Focado, você chama ele. Esforçado, disciplinado. Esse é um homem interessado? Não. Displicente, preguiçoso, vagabundo. Já que é culto de homem, né? Não tem nada para fazer. Mas foi a tarefa que Deus deu para Abraão, porque ele cuidaria de tudo. Então Cristo é esse que vai à nossa frente cuidando de tudo. Amém? E o seu corpo, espírito, alma e corpo. Seu corpo precisa ser incomodado. Seu físico precisa sair da posição de conforto, porque também são desconhecidos os limites físicos dos homens. Eu lembro que uma vez na rampa de casa, a minha esposa chegou com um carro e uma das nossas cachorras foi parar debaixo da roda da frente de um Gol G6 na época. Pretinho, todo filezinho, arrumadinho. E aí ela ficou prensada. E se a minha esposa manobrasse, certamente quebraria
a bacia, não sei se cachorro tem bacia, mas essa parte da traseira dela eu acho que quebraria. E ela estava assim, com a barriga completamente pressionada e uma das pernas para o outro lado da roda. Foi assim, fração de segundos. E eu lembro que ela gritou, sem saber o que fazia, em pânico dentro do carro. Eu saí de dentro de casa, porque eu tinha chegado na frente dela com a moto. E eu peguei ali no paralamas e levantei. E a cachorra saiu na mesma hora. Não sei quanto que eu levantei não, viu? Não fiquei verde, não rasguei a roupa, não virei um super saiyajin. Pus força suficiente para ela sair. E aí minha esposa saiu e falou assim, você ergueu o carro? Eu ergui. Para salvar a vida dela. Eu ia perder a oportunidade? Lógico que não. Se foi isso que ela veio, foi isso que ela viu, ótimo, tá ótimo para mim, foi isso mesmo. Só faltava aqui uma capa vermelha, né? E a cueca por cima da calça. Eu deixei ela com essa impressão. Eu não sei quanto que eu levantei do carro, mas eu sei que eu fiz algo extraordinário. Eu tive certeza no outro dia, né? Com dor nas costas, pescoço duro. Eu vi que eu tinha feito muito mais força do que eu podia. Mas por que eu rompi com aqueles limites físicos? Porque tinha algo para mim, tinha algo adiante de mim que tinha valor sentimental. Hoje nós estamos diante de uma geração que se autopreserva muito, porque tem muita popularidade envolvendo conforto. Com todo mundo que você conversa, a resposta é sempre a mesma: correria. Correria, viu, irmão? E aí, como é que tá? Corrido. Hoje tá corrido. Não tem ninguém descansando. E aí, às vezes você vai avaliar, a rotina é a mesma. O corpo humano, ele se adapta às rotinas. Ele se fortalece com a repetição. Então já era para, se não mudou nada na rotina, já era para a rotina ser evoluída, levada a um novo nível, acentuado algum progresso. Mas a pessoa está há 10 anos fazendo a mesma coisa e com o mesmo discurso. E sem perceber, ela continua. Nós passamos por uma experiência na montanha, o ano passado. E eu recomendo ela para todos vocês. Eu sou o legendário 86.698. Acho que na próxima reunião eu vou vir de farda. E essa subida na montanha me rendeu uma boa experiência no que diz respeito a limites. Eu fiz coisas que eu não sabia que conseguia fazer. E também experimentei coisas a partir da fé que eu ainda não tinha visto acontecer dentro da igreja. Preguei, impus as mãos sobre muitas pessoas, mas a prática ativa da fé no meu próprio corpo, eu pude experimentar ali, sozinho, distante da minha esposa, dos meus filhos, dos meus recursos, sem ar-condicionado, sem carro para um translado, sem recurso para um Uber, sem telefone para uma chamada de socorro, nem nada. Não tinha nenhum recurso. De repente eu me vi completamente afunilado ali. Eu precisava crer que conseguiria. Tinha só uma certeza, que eu não desistiria. Eu prefiro que cheguem com um terno de madeira lá, avisando para minha esposa e para os meus filhos, morreu tentando, do que eu chegar lá e falar, não consegui. Isso estava fora de cogitação. Eu ia até o fim, vamos aqui até o fim. Ou dessa montanha, ou meu, mas eu não volto para casa com uma resposta diferente, senão a conquista. Isso me rendeu muitas coisas. E eu não tinha expectativa de no corpo ter experiências que promoveriam o meu espírito. Mas a experiência foi de fé. Amém? Glória a Deus. Então, você é espírito, possui uma alma que habita em um corpo. Seu corpo não te resume. As suas preferências físicas, a maneira que você se enxerga, não precisa definir a sua vida, nem estabelecer o seu estilo de comportamento, porque você é muito mais do que o seu espírito. As suas preferências emocionais, as suas vontades, também não têm força para te definir, porque a sua alma não te define. Você é espírito. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do espírito do homem? Fala que o espírito está pronto. Não tem ajuste para ser feito. Ele é perfeito em tudo que faz. Então, no espírito está toda a sabedoria. No espírito está todo o conhecimento, todo o recurso. O apóstolo Paulo, em um dado momento do seu ministério, ele clama ao Senhor para que lhe seja removido um espinho da carne. E o Senhor responde para ele, a minha graça te basta. A graça é espiritual. O favor é o espírito. Ele, em outras palavras, ele disse, o espírito é suficiente. Volte-se para o seu espírito, amém?
Glória a Deus. O tempo corre muito rápido. Vou convidar você para ficar de pé, senão você não volta, né, freguês? A minha expectativa é que você participe das outras reuniões. Então, o nome que nós escolhemos para a nossa reunião de homens é resgate, porque a intenção é resgatar o sacerdócio espiritual do homem. Amém? Nós não vamos colocar em pauta nenhum outro tipo de bandeira. Às vezes você é de outra denominação, mas não se constranja de estar conosco. Tenho certeza que nós vamos compartilhar aqui é poderoso para promover transformação. Não tem nenhuma promessa louca aqui de você vai entrar pela porta ali de uma forma e vai sair da outra, mas você precisa continuar crendo que é possível e que de maneira orgânica, de maneira processual, cotidiana, o Senhor tem usado circunstâncias para transformar você. Amém? Eu falei aqui da oração. Nas próximas eu vou falar de outras disciplinas espirituais. Mas a oração transforma você. Deus permanece imutável, mas na medida que você decide declarar a palavra de vitória, falar das promessas, você passa a liberar aquilo que nutre o ambiente de fé da sua casa. Feche seus olhos. Eu não sei como está a sua vida emocional. Não sei como é que está o seu casamento. Não sei qual é a forma que você chega até aqui. Mas eu tenho uma certeza e uma convicção. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais caminha entre nós. Ele é poderoso para ouvir o clamor da alma aflita. Ele é poderoso para trazer vigor. Como homens nós reconhecemos. Não damos conta de atingir ou de atender todas as demandas. Os filhos requerem muito, o trabalho requer muito, a esposa requer muito, a sociedade requer de nós. Mas no Senhor há um suprimento total e completo. Pai, dai-nos olhos para ver. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir o suprimento que vem do Senhor. Que nessa jornada nós não sejamos consumidos, mas que nós aprendamos a entregar de maneira espiritual aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Faz de nós homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aumenta a unção, aumenta o conhecimento, aumenta o sede pela Tua palavra, o desejo pela Sua presença. Espírito Santo de Deus, nós cremos e por isso nós falamos. Nesse ambiente de fé, eu quero te desafiar a orar pela sua família. Nós vamos resgatar nessa noite o sacerdócio. Deus te criou para domínio das circunstâncias e das atmosferas. Não importa o estado que a sua casa está, o seu casamento está. Importa-se que o Senhor tem planos para a sua casa. Comece a declarar que a sua casa vai provar de vitória. 2025 é ano de restituição. Serão restituídos os anos apaixonados do seu casamento. O Senhor vai devolver o prazer e o vigor, a alegria de estar corpo a corpo com a sua esposa. Vai aumentar os índices de testosterona. Vai dar criatividade para você estar com a sua esposa. Vai devolver alegria para você estar com seus filhos. Prazer pelas conquistas. Certamente a mão do Senhor até aqui já te ajudou muito, mas há muito a ser feito ainda. Para o Senhor não há limites e não há impossíveis. O Senhor tem mais para você. É certo que há algo mais. Por isso derrama sobre nós. Espírito Santo de Deus, dai-nos olhos para ver. Olhos para ver a realização das suas promessas nas nossas vidas. Devolve o ânimo, o vigor. Organiza a casa. Espírito Santo, vem promovendo força e coragem, nos dando olhos para vencer o desencorajamento e a intimidação. Nada abate mais um homem do que a intimidação, nada cansa mais uma alma do que a improdutividade. Nós precisamos de uma percepção eterna de tudo aquilo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo aumenta a sensibilidade dos seus filhos. Somos homens chamados para um propósito. Fomos chamados à liderança das nossas casas, ao governo das nossas vidas, e por isso nós não aceitamos nenhum tipo de submissão indigna a circunstâncias e resultados. Abominamos agora as circunstâncias ruins, deixamos para trás as coisas que para trás ficaram e nos erguemos, olhando para os montes de onde vem o nosso socorro.